A associação entre risco e prazer não sai de moda, mas também não vem de hoje. Em 2010, um estudo realizado em Londres mostrou que desta correlação vinha a opção de alguns adolescentes de 14 anos em ter atos considerados perigosos. E as variações são várias, desde o chamado racha ou pega, até mesmo a prática sexual sem proteção. E o fenômeno pode ser interpretado de diferentes formas, inferindo diversas questões pessoais e do meio onde vivemos. A gente vai tratar dessa associação entre risco e prazer com o professor do IAC da UFBA e psicólogo Luiz Augusto Vasconcelos. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem. Uma vez a gente estava até conversando aqui na Band News sobre a história do pensamento mágico, né? Aquela ideia de que, não, eu só vou fazer isso aqui porque comigo não vai acontecer nada. Mas nesse caso a impressão que dá é que a gente está falando justamente do contrário, né? De pessoas que sentem prazer justamente em pensar, que legal, isso pode acontecer comigo e talvez eu possa superar, sobreviver, enfim. Como é que você vê isso? Bom, primeiro é importante a gente deixar claro que essa relação de prazer e risco ela pode ser interpretada vista de diferentes áreas, né, de pontos de vista diversos. Eu vou falar aqui na verdade, uma experiência minha como pesquisador na área de saúde pública, dialogando com antropologia, né, então a gente pensa mais aspectos mais culturais e também históricos do que vem do que a gente entende por risco. Então, na verdade, o risco, essa relação em risco e prazer, ela existe e de várias maneiras, né? Então, a gente vive hoje uma sociedade, então um dos aspectos, por exemplo, partindo inclusive da minha experiência, né, de uma pesquisa que foi mais no campo da sexualidade, né, da AIDS, a questão do que a gente chama do bareback, a prática sexual desprotegida, né, a intenção de estar no risco, alguns autores, né, vão interpretar, vão discutir, inclusive também uma tese de doutorado que eu né, defendi isso já em 2008, né, a relação entre, por exemplo, uma das possibilidades é que você vive numa sociedade onde ela é altamente controladora, ela tem um discurso muito forte em relação a hábitos saudáveis, a não entrar, né? Você tem uma situação onde você controlar determinados comportamentos, pensando em comportamentos saudáveis, e onde as pessoas buscam brechas exatamente para se sentirem mais autônomos, se sentirem mais livres diante de suas próprias escolhas. Então, uma das discussões que a gente faz, e várias, por exemplo, daquelas pessoas que praticavam, né, o sexo, né, desprotegido, de forma intencional e sabendo do risco, era exatamente também a sensação de liberdade. Então, muitas delas queriam sentir livre. Elas se sentiam oprimidas. Elas se sentiam, na verdade, era uma sensação de que, peraí, eu posso escolher, eu posso fazer coisas, né? Então, onde você tem onde determinado você tem, né, um certo, os discursos e vários, quer seja do campo da saúde, quer seja da mídia, que fala que você tem que fazer, não pode, tem que comer determinados produtos, você tem que ter um hábito saudável, você tem que usar camisinha, e um discurso que é muito forte. Então, as pessoas se sentem na necessidade, elas querem, digamos, ter a vida delas nas suas próprias mãos. Agora eu vejo uma outra coisa. No caso dessas pessoas que têm, no caso que eu estou falando propriamente dito, da própria da escolha ou de estar, elas conscientemente estarem numa situação arriscada. No caso aí do sexo desprotegido. Agora eu vejo uma coisa. Isso é na verdade, uma possibilidade e uma explicação, uma das justificativas. Até porque, por exemplo, numa situação em que o risco, ela coloca ela mesma em risco, é uma coisa. Agora, quando esse ato, esse prazer dela coloca outras pessoas, no caso do pega, por exemplo, no racha, e até mesmo no sexo sem camisinha, quando a gente pensa em saúde pública, saúde coletiva, e isso não demonstra também, além de um prazer, de uma vontade de se mostrar, de ser diferente, de romper com isso que você falou, que a sociedade limita, não tem também um ato de irresponsabilidade, de um egoísmo extremo? A nossa sociedade, ela é muito, cada vez mais, ela tem sido muito, ela é individualista. Tá? Então a gente tem um discurso muito, muito voltada para o seu próprio mundo. Quer dizer, na verdade, as pessoas acabam, né, de certa forma, elas querem se sentir diferentes, né? Elas querem, de algum modo, também se mostrarem como elas são. Então, são respostas também que são dadas a partir também das características da sociedade em que a gente vive, né? A questão da responsabilidade, quer dizer, é muito também complicado se a gente generaliza
precisa dizer que todos os comportamentos de risco ele é irresponsável. Por exemplo, no caso propriamente dito, da própria sexualidade, no sexo, por exemplo, desprotegido, as pessoas acham que elas são responsáveis, né, por aquilo que elas fazem. Então, a responsabilidade é de cada um. Você sabe como se protege. Evidentemente que a gente está vendo aí também um discurso que é muito voltado para si, né? Mais a sociedade. Eu acho que é bem interessante a gente pensar também o modo como a gente funciona, né? Então, a gente tem uma discussão de pensar em questões mais coletivas, mas uma sociedade cada vez mais se fecha, as pessoas vivem o prazer, buscando o prazer para si de uma forma muito imediata. Uma das características, por exemplo, é exatamente, e é uma característica não só no caso do risco, mas se você for olhar de vários aspectos, por exemplo, prazer imediato. A gente, todos, de uma menor ou maior dimensão, as pessoas buscam muito prazer nesse momento. Então a gente vive uma sociedade que é muito imediatista também. Então a gente olha para frente, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então muitas pessoas que buscam o risco, elas falam, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo mais adiante, então eu tenho que viver tudo, né, nesse momento. Então é como se vocês tivessem viver 1000 anos, eu estou falando, reproduzindo quando as pessoas falam, 1000 anos em um momento, em um minuto. Isso é uma crença que pauta essas atitudes aí dessas pessoas, né? Sim, e de algum modo, o que eu quero deixar claro, isso está presente no nosso cotidiano, né? As pessoas, a sensação de que você vai você não sabe, e aí é uma questão também, o seguinte, a gente, de uma certa sensação de incerteza, de insegurança e de abandono. Então você não sabe o que vai acontecer. A qualquer momento você pode sair na rua, por exemplo, e pode ter seu carro assaltado, pode morrer. Então pode sair e ser atropelado. Então as pessoas não têm essa sensação de segurança ou certeza, ela ficou meio perdida. Então se o risco, a opção, a escolha pelo risco, ela também é uma possibilidade, a gente pode entender também, muito vinculada a essa perspectiva de incerteza e de insegurança. Então assim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então se eu morrer, então é melhor fazer tudo agora do que... Se morrer, já vivi. Aproveitar a vida intensamente, mesmo que seja pouco, né, mas então, aproveitar. O discurso sobre a liberdade, sentir livre, o discurso do momento presente, ela é muito forte em diferentes situações de busca, digamos, consciente do risco. Agora, a gente costuma associar esses comportamentos, o gosto pelo perigo, à adolescência, à juventude. Existe esse recorte de faixa etária quando o assunto é comportamento de alto risco ou não? Existem estudos. Agora, é bom que a gente também não caia no erro, no equívoco, que tenha um cuidado de não associar a juventude às situações de risco. A gente sempre pensa jovens como irresponsáveis ou como... Você vai ver muitas situações de jovens que sustentam família, tem um senso de responsabilidade que... Então, traçar, ou pelo menos colar a imagem do jovem ao risco, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, existem realmente estudos e situações, vocês falaram do PEGA, por exemplo, né, dos rachas, né? Então, é uma sensação, e existem estudos, por exemplo, tem um antropólogo francês que estuda muito isso do risco, que é o David Le Breton, é um nome que é muito, muito familiar de quem estuda esse tema. E ele fez muitos estudos, por exemplo, com essa sensação, com jovens que se colocam, né, por exemplo, o risco, os rachas, né, velocidade. Então, o que ele vai mostrar, por exemplo, e ele vai, inclusive, os estudos dele, já tem, há bastante tempo, ele, inclusive, traz textos, né, entrevistas com Ayrton Senna. A sensação do Ayrton Senna, por exemplo, naquela sensação de velocidade, né, o que era aquilo. Quer dizer, a gente é interessante também porque a gente tem na sociedade que a gente vive situações de risco que são, de certa forma, legitimadas, aceitas, e outras que são postas como na marginalidade. Então, a gente, por exemplo, tem hoje situações do risco, por exemplo, do esportes radicais. Os esportes radicais também, você se experimenta o risco. Agora, voltando um pouco a esses estudos, o que ele vai também mostrar é o seguinte... é a sensação, quer dizer, na verdade as pessoas colocam em risco, se colocam, por exemplo, jovens, numa busca por produzir um novo sentido para suas vidas. Então, o risco, quer dizer, se colocar no limite, né, colocar no limite extremo e, de certa forma, desafiar a morte,
E ao mesmo tempo que você supera e você fala, opa, não aconteceu nada comigo, a sensação de que você pode ir cada vez mais adiante. E redimensiona a sua existência. Quer dizer, você supera, você se coloca à prova, né? Então, o limite, ele é muito vinculado a uma certa, digamos, entre aspas, um certo sentido existencial. Agora, se as pessoas também colocam, tem em vista, e os estudos apontam também essa outra questão, que passa pela cabeça dessas pessoas a possibilidade que ela não vai ter as duas coisas, por exemplo, estar vivendo o risco e manter aquela condição anterior. Por exemplo, eu fico pensando, no caso de uma pessoa que se arrisca e que dirige a toda velocidade, passa pela cabeça que ela pode ficar paraplégica por conta de um acidente, e se isso de fato acontece, como é que elas reagem? O risco, como é que elas avaliam ter vivido A sensação isso? de recompensa que ela projeta é maior do que a nossa É maior de do que a Eu possibilidade acho a sensação de recompensa Da perda. é maior do que a perda. Se as pessoas... existe da minha pesquisa, teve uma coisa bem interessante no momento, que um dos meus interlocutores, né, falando sobre a questão mais do sexo desprotegido, da aventura, então ele falava assim, o medo, ele está presente, o medo está presente, é preciso sentir medo, mas se eu ficar preso no medo, eu não faço nada. Então, claro que o medo, ele está presente, ele faz parte do risco. Então ele tem, tá? E tem consciência de que pode acontecer? Tem, claro. que pode acontecer. Agora, o barato é não acontecer, é passar pela situação, a sensação de superar. Opa, não aconteceu nada, eu estou mais forte, eu consegui. Então, E aí vai para a próxima. e vai para a próxima. Daqui a pouco a gente retoma o nosso assunto sobre comportamento de alto risco, pessoas que sentem prazer com o perigo. A gente conversa um pouco mais com o professor do IAC da UFBA, psicólogo Luiz Augusto Vasconcelos, sobre isso. Você pode mandar o seu relato. Fique à vontade para participar da nossa conversa. SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250. 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto. Se identifique para que a gente possa ler o seu nome no ar. O custo é de 31 centavos mais impostos. Tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm_SSA. E hoje nós estamos todos aqui no estúdio da Rádio Band News FM falando de um tema bem empolgante, bem palpitante aqui, que é a questão do risco. Hoje a gente fala sobre a associação entre risco e prazer com o professor do IAC, UFBA e psicólogo Luiz Augusto Vasconcelos. A gente sabe que muitos acidentes de trânsito ocorrem ou são agravados por comportamentos de risco, desde praticar racha até não usar o cinto de segurança. O senhor vê nesses casos algumas possibilidades de identificar a mesma mecânica de obtenção de prazer? Ou enfim, pessoa... Ou é uma situação muito diferente? Não, em alguns casos não. Por exemplo, a velocidade. Você tem momentos em situação no trânsito em que você tem um prazer a sensação da própria liberdade, estar no carro em alta velocidade. Isso não é, claro, evidentemente, gente, isso tem diferentes respostas para pessoas e não todo mundo vai sentir o mesmo barato. Tá? Mas você tem situações onde essa possibilidade, em algum momento, você ser capaz de estar uma situação de você está controlando a velocidade, você se sente capaz. Não é à toa que as propagandas sempre fizeram isso, pelo menos a gente vê, trabalha com essa imagem do carro em alta velocidade. Em liberdade. E o barato que dá. Veja como é que as propagandas aparecem. Muitas propagandas, as pessoas se sentem num carro, um carro com muita velocidade. Algumas até com cenas de perseguição. Pois é, a sensação de potência, a sensação de que ele é capaz de tudo. Então isso mexe, né, com o próprio, quer dizer, a ideia de que, ok, você pode não ter o controle aqui, acolá, você pode não ter o controle no seu trabalho, no horário que você faz, mas você tem o controle em algum momento. Então, esse é o seu momento. Né? Curta, aproveite. Então, a gente vê isso. Então, não é uma coisa, porque... Claro, evidentemente, eu estava falando aqui para vocês, assim, eu acho que a gente precisa pensar também que cultura que a gente, né, que a gente produz, o que a gente faz e que alternativas as pessoas têm. Isso. Então, por exemplo, só para citar uma questão, existem relatos, né, tem estudos muito interessantes que as pessoas... porque... Não, isso não dá muito, né, porque parece que já é do hábito das pessoas, mas, por exemplo, a atividade, o esporte radical que eu citei antes. Existem estudos, o que faz uma pessoa se jogar de uma amarrar, claro, com toda a tecnologia, bug mas jumping. Isso, a sensação que dá. São relatos, assim, as pessoas se sentem, elas têm, né, aquela coisa assim, olha, a oportunidade de quebrar a minha rotina. Né? A minha vida, ela é o carnaval acaba sendo um pouco cercada
listinha, eu não tenho uma burocrática. Então, um momento onde eu saio, quebro uma ruptura do meu cotidiano, que é chato, que é repetitivo, e ali mexe com a sensação, eu me sinto, a experiência onde você sente aquele frio na barriga, te eleva, né? Te sai um contato completo com a natureza. Eu não tô falando isso porque eu tô falando relato das pessoas. O contato direto com a natureza, né? De se entregar um tempo de... Então, são relatos, quer dizer, mostra pelo menos, claro que são experiências que são muito particulares, as pessoas podem cada um ter uma... Mas a gente... São relatos, de modo geral, ligados também a uma rotina, uma vida que é muito, muito comum a várias pessoas. Agora, ainda por outro lado, é porque tem gente que odeia o perigo, que morre de medo do perigo e do risco. Aí é outra questão, interessante. Eu acho que todos, talvez, aí eu não vou entrar nesse aspecto mais... Nem no aspecto mais psicológico, né, ou de experiências. Quando a gente fala do risco, eu acho que o risco, ele está presente na vida. Não, ele é um elemento, né? A gente tem situações onde a gente pode, né, gerenciar. E cada vez mais, o que acontece também? A gente vive uma situação geral em que tudo pode ser um risco. Sair de casa é um perigo para o brasileiro hoje em dia. Até a ciência, né, com determinados, o que ela produz, há uma questão que se discute também, o risco produzido pela própria ciência. Quer dizer, as pessoas também, em algum momento, elas falam, poxa, parece que nada, né? Então, as pessoas começam também a utilizar de certas informações que ela tem, a partir do que ela pode, por exemplo, a internet, de ver o que elas podem fazer, até onde elas podem ir, né, o que elas podem gerenciar, né? Que tipo onde ela pode, né? Talvez essa daqui seja menos ou mais. A gente vive uma situação que é bem curiosa, onde a informação ela é muito intensa, né? E a sensação de cada um, que é de todos e é de ninguém ao mesmo tempo. Quer dizer, cada um, né, gerencia, né? O remédio que eu tomo, o que eu posso fazer, se eu fumo, se eu não... E veja que a sensação hoje a gente pode pensar, hoje fala que o remédio, o chocolate pode fazer mal, e amanhã ele já pode ser um benefício para alguma coisa, mas um problema para outro. Então veja como é que é essa situação complicada, né? Porque eu não posso... café pode ser bom para isso, mas pode ser ruim para isso aqui. Como é que eu vou gerenciar isso? Olha que, né, que situação, né, complicada. Então a gente começa, as pessoas, né, começam a, em algum momento, né, fazer escolhas, né? Agora, Luiz, você estava comentando sobre a possibilidade de se oferecer, de se tentar buscar, trazer opções para aquela pessoa, né? Porque eu fico imaginando aqui, na possibilidade que algumas pessoas que advogam na autonomia da pessoa sobre o seu próprio corpo, de que elas podem, então, procurar esses prazeres, desde que elas não venham a afetar outras pessoas por conta própria e que não haja algum problema no campo moral nesse aspecto. Por outro lado, a gente sabe que isso tem também implicações do seio social, né? São pessoas que têm famílias, têm filhos, têm pai, têm mãe, etc. Então fica sempre essa sensação. Ok, você precisa disso, ok, você precisa buscar isso, é uma coisa da sua competência, só diz respeito a você, mas pode ser destrutivo. Quando é que pesa aí para você, para quem está de fora, mas que está no seu social dessa pessoa que tem esse comportamento, né? Aquele momento em que respeita-se a individualidade da pessoa em buscar aquilo, mas que ao mesmo tempo se busca que ela não se destrua no processo. Como é que você vê isso? Interferir de uma forma, enfim, sem passar por essa liberdade, né, Renato? Mais ou menos por aí. Tem uma questão que às vezes ela é muito autodestrutiva, né? Mas ela é um não é que as pessoas queiram morrer ou queiram acabar, mas é uma sensação. E aí, em determinados casos, por exemplo, eu citei aqui, por exemplo, casos de jovens, adolescentes que se automutilam, se cortam, elas marcam no corpo um sofrimento, né? Então, elas deixam, quer dizer, a sensação é que elas não podem mudar nada fora, mas elas mudam no corpo, elas marcam no corpo. É uma coisa muito, muito não complicada, mas assim, muito chocante, né? Essa sensação de incapacidade, né? Em relação
ao mundo, em relação às pessoas, quer dizer, ela só tem o corpo dela, claro. A única coisa que fica, né? O que você pode mudar. Agora, o que eu acho, de modo geral, é claro que a gente vive também, se discute muito, hoje está muito na moda falar do limite, né? Que as pessoas precisam dar limite. De fato, eu acho que as pessoas, elas não são livres completamente. Não é tudo, porque existe um outro. Né? A gente precisa pensar nessa ética das relações. E repensar também formas de valorizar a coletividade, as relações, né? Então não é que você vai começar agora a punir, acho que, evidentemente, eu acho que a liberdade, nós somos, eu acredito na liberdade criativa de cada um de nós, né? Poder, né? Mas ao mesmo tempo acho que a gente precisa dar oportunidade para isso. Então, na verdade, você precisa pensar também que outras formas de prazer ou satisfação que as pessoas têm. Queria né? só... E como é onde elas estão, né? Quem é, quer dizer, na verdade você às vezes está numa família ou como pessoa, ao mesmo tempo você está sozinho, né? Você tem todo mundo tá fazendo e você se sente ok, quer dizer, quem está comigo? Parece que não está ninguém do meu lado, né? Então essa que eu acho que a gente precisa também, é muito complicado, mas assim, e não é fácil, mas repensar em várias esferas a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente vive, as relações que nós né, onde nós estamos, como a gente se relaciona, né? Então acho que isso é uma coisa que parece abstrata, mas se a gente for citar vários exemplos do dia a dia, a gente vê como muitas pessoas elas se sentem muito sozinhas, né? Solitárias, né? E então isso eu acho um ponto, né, interessante para a gente pensar repensar essa relação entre o risco e o prazer. Eu queria só colocar um ponto, o nosso tempo já está estourando já rapidamente, com relação à relação que tem essa questão do risco e o uso também de entorpecentes, de drogas lícitas ou ilícitas, porque a gente percebe muito isso. Às vezes as pessoas se arriscam mais porque ela, tomou um vinho a mais, mas vou tomar hoje alguma coisa para poder me estimular, né? E acabam indo por esse caminho também. Se esse é, às vezes, um viés para se chegar a essas ações de risco, o uso de entorpecentes, a droga associada ao risco. Também você tem várias experiências onde a droga ela mostra também essa possibilidade de você criar coisas, né? De você sair da sua rotina, de você se sentir, né, de se permitir fazer coisas. Isso também, que eu acho que a gente pode pensar. Claro que eu não vou conseguir falar dessa relação em poucos minutos, que é uma relação muito complexa quando você fala, né, em drogas. Agora, o que eu acho uma coisa muito importante, que eu acho também, eu sempre chamo a atenção isso com meus alunos, na sala de aula, com as pessoas, é também que é muito fácil a gente responsabilizar os indivíduos. Culpabilizar, ok, você foi irresponsável, porque você, né, não fez sexo seguro, né? Ou entrou no carro e saiu, né, com velocidade e tal. Eu acho que a gente precisa também pensar e trazer, né, rever essa relação, a responsabilidade do próprio Estado, por exemplo, né? E das nossas instituições, né, de modo geral, para sair um pouco, não ficar o indivíduo como ele, o que ele faz, incluindo aí coisa, nas instituições da própria família. Incluindo aí, mas vamos também tomar cuidado para a gente também não jogar a culpa na família. Né? Fica para a reflexão do nosso ouvinte aí, então, de quem é a culpa, finalmente, pela sociedade em que vivemos. Olha, eu já indo bem mais adiante na discussão. Esse foi o nosso papo com o professor do IAC, também da UFBA, psicólogo Luiz Augusto Vasconcelos. A gente falou sobre comportamento de alto risco, pessoas que sentem prazer com perigo, falamos um pouquinho de cada coisa. Fica aí a reflexão para você agora continuar essa conversa no seu carro, na sua casa. Obrigado. Muito obrigada, então, professor. O prazer foi meu.